Olá pessoal, bem, agora eu venho com uma aula resumo, uma breve explanação, portanto, sobre forças intermoleculares, ou interações intermoleculares, tá? Bem pessoal, as interações intermoleculares são as interações entre moléculas distintas, Sejam estas moléculas de um mesmo tipo, ou seja, de uma mesma substância, ou sejam essas moléculas de substâncias diferentes. O que a gente sabe é que de alguma maneira essas moléculas elas interagem, elas se unem, porque elas são capazes, os materiais moleculares são capazes de formar o estado condensado da matéria, o estado líquido e o estado sólido, tá? Lembrando que em escala de força de interação, as interações elas são menores quando as moléculas estão em fase gasosa. Quando as moléculas se unem, se ligam suficientemente para que ocorra um processo de formação do estado condensado, aí a gente já tem o estado líquido. Portanto, no estado líquido as moléculas interagem muito mais fortemente do que no estado gasoso. E quando essas interações tornam-se ainda mais fortes, fortes o suficiente para a formação do estado condensado, a gente tem o material no estado sólido, onde as interações intermoleculares são ainda mais fortes, certo? Então, a interação molecular é isso. Nós temos basicamente de 4 a 5 tipos de interações intermoleculares, e eu vou aqui descrevê-las conforme essa tabela que eu coloquei aqui no slide, tá? Bem pessoal, os tipos de interação intermolecular possíveis, tá? São íon dipolo. Quando que pode acontecer uma interação íon dipolo? Quando a gente tem íons interagindo com moléculas polares, tá? Moléculas que formam polos de carga. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso no slide a seguir. Essa interação costuma ser muito forte, é uma interação de natureza eletrostática, tá? O polo, por exemplo, o polo positivo de uma molécula interage com um íon negativo, enquanto que o polo negativo de uma molécula vai interagir com um íon positivo, certo? Podemos destacar, por exemplo, a interação da água com os íons de sódio, e cloreto, que são os íons que compõem o cloreto de sódio, sal comum, tá? O polo negativo da água vai interagir com o sódio, porque o sódio forma um íon positivo, o Na+, enquanto que o polo positivo da água, que vai centralizar nos hidrogênios, vai interagir com o cloro, que tende a formar um íon negativo, certo? Então esse é um tipo de interação forte. Outro tipo de interação moderadamente forte é dipolo-dipolo. Então, nesse tipo de interação, o polo de uma molécula se une ao polo de outra, sendo que estes polos tenham cargas opostas, ou seja, o polo positivo de uma molécula polar se liga ao polo negativo de uma molécula também polar. Isso é um tipo de interação que une moléculas polares, certo? Outro tipo de interação importante é o dipolo-dipolo induzido. Como é que isso acontece? Isso geralmente é uma interação fraca, tá? E acontece quando o dipolo de uma molécula, de uma determinada molécula, induz um dipolo em uma outra molécula, e aí com isso ocorre a interação entre polos de cargas opostas, certo? Geralmente essa interação ocorre entre moléculas polares e moléculas apolares, A molécula polar, que já tem polos de carga, portanto, induz um dipolo na molécula polar, por isso dipolo induzido,
e aí a gente tem a formação dessa ligação, tá? Outro tipo de interação possível é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Geralmente é uma interação fraca, ainda mais fraca do que dipolo induzido, tá? Como é que essa interação é a interação que ocorre entre moléculas, entre todos os tipos de moléculas, tá? Mas é especialmente importantes em moléculas apolares, tá? Por que em moléculas apolares é mais importante? Porque é nas moléculas apolares em que esse tipo de interação vai ser o principal, né? Vai ser a principal forma pela qual, né, as moléculas se unem para formar o estado condensado. Outro tipo de interação intermolecular importante, né, é a ligação de hidrogênio, tá? Geralmente é uma interação forte. É um tipo de interação dipolo-dipolo, não deixa de ser, mas é especial, é um dipolo-dipolo especial, porque nesse caso a gente tem uma força maior do que a dipolo-dipolo convencional, certo? É uma interação muito forte. E onde é que ela ocorre? Bem, ela ocorre em moléculas que tenham, em moléculas polares, né, que tenham hidrogênio ligado aos seguintes elementos: flúor, nitrogênio e oxigênio. Então, se moléculas possuem hidrogênio ligado a flúor, nitrogênio e oxigênio, a interação entre essas moléculas será principalmente por meio de ligações de hidrogênio, tá? Ligações de dipolo instantâneo e dipolo induzido também ocorrerão, mas serão menos significativos para a união dessas moléculas do que a ligação de hidrogênio, que é um tipo especial de dipolo-dipolo, ok? Bem, e quanto à polaridade das moléculas, né? Que é uma molécula polar e uma molécula apolar, professor, já que você vem falando disso. Acho importante recapitular esses conceitos, tá? Uma molécula é polar quando ela forma polos de carga. E para que haja essa formação de polos de carga, é preciso que exista entre esse par de átomos ligados uma diferença significativa de eletronegatividade, né? Sendo que a eletronegatividade é a capacidade que determinado tipo de átomo tem de comportar e de puxar para si, entre aspas, carga elétrica negativa, ou seja, de acomodar a densidade eletrônica em torno de si, em torno desse núcleo, tá? Então, uma ligação bastante polar conhecida é a ligação entre hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é fortemente eletronegativo, enquanto que o hidrogênio é fortemente eletropositivo, tem menos capacidade de reter carga elétrica negativa do que o oxigênio. Então, numa ligação entre hidrogênio e oxigênio, a densidade eletrônica vai ficar mais deslocada aqui para o oxigênio, ou seja, o entorno do oxigênio vai ficar rico em elétrons, portanto com carga elétrica positiva, com carga elétrica negativa, negativamente carregado o seu entorno, enquanto que o núcleo de hidrogênio ficará desprotegido, né, de elétrons. E se o núcleo fica exposto, a gente tem carga elétrica positiva exposta porque o núcleo é positivo. Então, o que eu estou dizendo é que numa molécula de água, né, que é H2O, eu tenho a seguinte situação: eu tenho o hidrogênio, 2 hidrogênios para cada um oxigênio, né? E eu tenho a formação de um polo muito negativo aqui no oxigênio e de polos positivos nos hidrogênios, tá? Então eu tenho uma molécula polar. Isso aqui é uma molécula polar. E como que essas moléculas polares se ligam entre si, se unem, né, entre si? Por meio de ligação de polo-dipolo, como a gente viu, né? Então, uma molécula da água vai se unir com outra molécula de água através da ligação entre esses diferentes polos de carga. O polo positivo de uma molécula de água se une ao polo negativo de outra, né? Ou seja,
a parte do hidrogênio de uma molécula de água, que é positivo, se une à parte do oxigênio da molécula de água, que é negativo, e assim por diante, né? Até que as moléculas se unam em quantidade suficiente, né, para formar o estado condensado em uma quantidade mensurável de matéria a nível macroscópico, certo? Então essa é a ideia de polaridade, ok? Nesse caso aqui eu estou falando de uma substância, de um material polar. E quando nós temos um material apolar, professor? Bem, nós temos um material apolar, né? Sendo que esse aquele A que vem do grego como negação, né? Apolar quer dizer que não é polar. Quando a gente tem que não existe diferença significativa entre as eletronegatividades dos pares de átomos que formam, né, as ligações que compõem determinada molécula, tá? Por exemplo, um par de átomos em que não existe uma diferença tão grande assim de eletronegatividade é hidrogênio e carbono. O carbono é sim mais eletronegativo, ele vai reter maior densidade eletrônica, naturalmente. Os elétrons vão ficar mais deslocalizados aqui para o carbono, né? Ficando aqui o hidrogênio mais exposto, com seu núcleo mais exposto, mas essa diferença de eletronegatividade não é grande o suficiente para fazer com que moléculas que componham apenas carbono e hidrogênio formem polos definitivos, né, de carga com intensidade suficiente para formar ligações de polo. Por isso, geralmente, compostos que têm apenas carbono e hidrogênio são considerados apolares, tá bom? Então, se uma molécula só tem carbono e hidrogênio, você vai classificá-la como apolar, certo? Por exemplo, os hidrocarbonetos, né, que são substâncias que só têm carbono e hidrogênio. Por exemplo, não, né? Os hidrocarbonetos são exatamente os compostos que só têm carbono e hidrogênio, tá? Então, por exemplo, C6H14, que é o hexano, esse composto vai ser apolar, né? Porque só tem carbono e hidrogênio, né? Não vai formar polo de carga. Quer dizer, significa que isso não vai formar polos intensos, né, de cargas opostas. Quer dizer que os elétrons eles vão ficar distribuídos mais uniformemente pela superfície da molécula, né? Vão ser distribuídos de maneira homogênea, digamos assim, ou bem próxima dessa homogeneidade ideal, tá? Tornando assim a molécula apolar, ok? Então esses são os conceitos de polar e apolar, tá? E aqui agora explicando melhor os tipos de interação que eu apresentei logo no início da aula, né? O que seria essa interação íon-dipolo, tá? Então eu vou pegar aqui uma interação dos íons do NaCl, que é o cloreto de sódio. Deixa eu tentar apagar aqui que é o cloreto de sódio, o NaCl, em água, tá? Em H2O. Então aqui eu tenho uma molécula de H2O, conforme já expliquei para vocês, tem um polo de carga negativo no oxigênio e polo de carga positivo, tá, no hidrogênio. Isso aqui, esse deltazinho minúsculo, né, representa nesse contexto aqui as cargas parciais aqui, tá? Sendo que o total de cargas, né, deve dar zero porque a molécula é neutra. Mas estão distribuídas de maneiras diferentes, né, pela molécula. Então, como é que ocorre essa interação íon-dipolo? Bem, os íons, quando a gente coloca o NaCl em água, né, esses íons vão se separar.
a gente vai ter a formação do Na+ e do Cl-. Como cada íon desse vai interagir com a água? Por que ocorre essa separação? Bem, essa separação ocorre exatamente porque o lado negativo das moléculas de água, o lado que tem o oxigênio, vai ter afinidade com o sódio, porque o sódio é positivo, tá? Então, os polos negativos da água vão interagir com um íon positivo de sódio e vão ali solvatando o sal, separando esses íons, né, arrancando esses íons da rede cristalina. Só que a água não tem somente um polo positivo, tem também um polo somente um polo negativo, tem também um polo positivo, que é a parte onde ficam os hidrogênios. Já a parte onde ficam os hidrogênios terá afinidade pelo íon negativo, porque são polos positivos de carga, né? Cargas opostas se atraem, como vocês bem sabem. Então, esses polos positivos do hidrogênio vão interagir com os íons negativos, os íons de cloro, os cloretos, e vão também solvatando o sal, né, arrancando esses íons aí da rede cristalina. Então, o processo de interação íon-dipolo é esse aqui, ó, a interação de dipolo de uma determinada molécula polar, nesse caso específico a água, com um determinado íon. O lado negativo da molécula polar interage com o íon positivo, o lado positivo da molécula polar interage com o íon negativo, ok? Agora vamos a algumas considerações a respeito das interações dipolo-dipolo, né, que ocorrem entre moléculas polares. Então são interações entre moléculas com dipolos permanentes, certo? E ocorrem tanto entre moléculas da mesma espécie como entre moléculas diferentes, né? Moléculas da mesma espécie seriam moléculas da mesma substância, moléculas diferentes seriam substâncias diferentes, certo? Influenciam a evaporação e o ponto de ebulição de um determinado líquido, tá? E afeta também a solubilidade. Aqui uma ilustraçãozinha para a gente entender um pouquinho melhor essas interações de polo-dipolo, né? Eu já dei uma adiantada ali com o caso da água, mas imagine uma molécula qualquer, tá? Que é polar. Então ela tem um polo negativo e um polo positivo de carga. O polo negativo vai se direcionar, aliás, o polo positivo, perdão, vai se direcionar e fazer com que a molécula se una, né, através do polo negativo da outra molécula, da molécula vizinha. Essa, por sua vez, né, pelo seu polo positivo, se conecta ao polo negativo de outra. Assim vai se formando uma grande rede de moléculas, e aí quando eu falo grande rede, estou falando de muitos bilhões de moléculas, né, até que se tenha uma quantidade de matéria suficientemente mensurável em nível macroscópico. E a gente tem, portanto, aí a formação do estado condensado da matéria, quando essas moléculas se aproximam o suficiente para interagir dessa forma, né? Porque quando se pressuriza a pressão constante, se pressuriza a pressão não é constante, né? Quando se pressuriza um vapor, né, a temperatura constante, dependendo da pressão que se aplica, as partículas podem perfazerem o estado sólido, passarem para o estado condensado da matéria, né? Estado líquido ou estado sólido, dependendo do quanto que se aplica de pressão, porque as moléculas vão se aproximando cada vez mais. Se você está comprimindo, está reduzindo o espaço entre elas, elas vão se aproximando. Se elas se aproximam, elas interagem entre si e elas vão se ligar de alguma forma, certo? E aí quando as moléculas se ligam, aí a gente tem a formação do estado condensado da matéria. Tá? E aqui como exemplo, né, dessa moléculazinha que a gente está genérica, que a gente está ilustrando aqui, polar, eu tenho o caso aqui do ácido clorídrico, né, que é uma molécula polar. Tem uma diferença de eletronegatividade muito grande entre o cloro, esse aqui, e o hidrogênio, né? Portanto,
o hidrogênio forma um polo positivo, o cloro negativo, né? E as moléculas distintas dessa mesma substância vão se unir dessa forma. O lado que tem o cloro se liga ao lado de uma molécula, se liga ao lado que tem o hidrogênio de outra, né? E assim as moléculas vão se unindo, tornando possível, portanto, a formação do estado condensado das mesmas, tá? Dessa substância. Aqui um exemplo, né, também de moléculas polares, tá? Só que moléculas polares agora que tem cadeias apolares, né, pequenas cadeias apolares no caso aqui. São moléculas aqui de propanona, tá? Que é uma acetona. E essa substância aqui a gente costuma chamar de acetona, tá? O nome conforme eu e o par que é a propanona, tá? Então observe que tem um polo positivo e um polo negativo, tá? E como é que essas moléculas se unem? Bem, o lado negativo de uma se une com o lado positivo da outra, né? Tá? E por que se formam esses polos de carga? Eu não tenho nem hidrogênio aqui, bem, mas existe uma diferença de eletronegatividade muito grande, significativa entre o carbono e o hidrogênio e o oxigênio. Perdão, hidrogênio não, o oxigênio. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono, então a densidade eletrônica fica mais aqui para o oxigênio, fazendo com que esse polo onde tem o oxigênio fique negativo, carregado negativamente, e o polo que tem o carbono fique positivo. E aí o polo negativo de um interage com o positivo da outra e vice-versa, até que as moléculas se unam em quantidade suficiente, né, para formar o estado líquido ou sólido, estado condensado, ok? Agora falando aqui rapidamente sobre as ligações de hidrogênio, né? Como eu falei, as ligações de hidrogênio vão ocorrer quando a gente tiver moléculas que tenham o hidrogênio ligado a flúor, tem que colocar aqui, ó, flúor, nitrogênio ou oxigênio. Sempre que você tiver molécula com hidrogênio ligado a um desses três átomos aqui, aí a gente vai ter a chamada ligação de hidrogênio, tá bom? Um tipo especial de interação de polo-dipolo. Então, por exemplo, a interação entre as moléculas de ácido fluorídrico, né? O polo negativo de um interage com o polo positivo de outro, o negativo é o flúor, o positivo é o hidrogênio, então a gente vai ter aqui uma ligação de hidrogênio nessas moléculas, certo? Essas duas moléculas. O caso da água, hidrogênio, né? Aqui nesse primeiro caso, é hidrogênio ligado a flúor. Nesse segundo caso aqui em B da água, hidrogênio ligado ao oxigênio. Também ocorre a formação de ligações de hidrogênio. O lado negativo aqui de uma molécula de água com o lado positivo de outra, né? Através do hidrogênio. Ligação de hidrogênio, tá bom? Outro caso aqui, quando a gente tem o hidrogênio aqui, ó, ligado ao nitrogênio. Aqui nessas moléculas de amônio. Então, como as moléculas de amônio se unem, no nitrogênio vai se formar o polo negativo, porque é o átomo mais eletronegativo, hidrogênio polo positivo, tá? Então o ponto onde tem nitrogênio de uma molécula se une ao ponto onde tem hidrogênio da outra, certo? Essas interações são mais fortes, tá? Se comparada a outras moléculas de mesma massa molecular ou aproximadas, né, que não se ligam por ligação de hidrogênio, e sim por outro tipo de ligação, como por exemplo de polo-dipolo, vai ser um pouco mais fraca do que essa de polo-dipolo convencional, e principalmente e significativamente vai ser muito mais fraca, né, a interação entre moléculas apolares, certo? Considerando um tamanho de molécula, ou seja, um peso molecular próximo desse aqui, dessas moléculas apresentadas. Ainda sobre a ligação de hidrogênio, aqui um exemplo da ligação entre moléculas de água, tá? Negativo, que
aqui, molécula de amônia, né? Tá? Opa, aqui é negativo. Certo? Não esquece, é aqui e aqui. Moléculas, aí aqui, isso aqui são entre moléculas iguais, né? Aqui moléculas de água, tá? E aqui moléculas de amônia, certo? Água, amônia. Mas entre moléculas diferentes, bem, se eu tenho isso aqui é uma molécula de éter metílico, tá? Ou metoxetano. Então, quando eu tenho água junto com esse composto aqui, como é que essas moléculas vão interagir? Interagem da seguinte forma: o lado positivo da molécula de água interage com o lado negativo da molécula de metoxmetano, certo? Interação entre moléculas polares diferentes. Aqui um outro caso de interação entre moléculas polares iguais, né? Aqui no caso eu tenho moléculas de ácido carboxílico, ácido etanóico, tá? Então eu tenho aqui o ácido etanóico, a gente tem a hidroxila, a carboxila, tá? Que é todo esse conjunto aqui. Todo esse conjunto aqui é carboxila. A gente tem um polo negativo aqui, né? Nessa carbonila, que é esse carbono com esse oxigênio, polo negativo, e temos também um polo positivo aqui nesse hidrogênio, tá? Então o polo negativo de uma molécula de ácido carboxílico vai interagir com o polo positivo de outra e vice-versa, o polo positivo de uma com o polo negativo da outra, e assim as moléculas se unem, né? E observe que neste caso aqui eu tenho duas ligações de hidrogênio, ou seja, a interação entre moléculas de ácido etanóico, né? Um ácido carboxílico de cadeia carbônica pequena, só tem dois carbônicos, é uma interação muito forte, porque são interações que acontecem por duas ligações de hidrogênio por cada par de moléculas que se unem. Agora vou falar sobre as interações de polo instantâneo e de polo induzido, certo? Que as chamadas forças de London, né, ou ainda forças de dispersão de London, tá? Pode aparecer também simplesmente como forças de dispersão. Vai variar essa nomenclatura nas literaturas, mas significa a mesma coisa, ok? Bem, ocorre entre moléculas das substâncias apolares, como eu já falei um pouquinho mais antes, e são decorrentes de distorções momentâneas das nuvens eletrônicas das moléculas, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais como ocorre essa distorção aqui. Então, imagine que você tem uma distorção momentânea na nuvem eletrônica de uma determinada molécula. Como ocorre essa distorção? A nuvem eletrônica se desloca mais para um lado do que para o outro, né? O lado para o qual a nuvem eletrônica se desloca fica densamente carregada com carga negativa, e a parte de onde os elétrons saem, né, fica, entre aspas, nua de elétrons, portanto fica positiva. Então a gente tem esse dipolo instantâneo formado. Quando essa molécula nesse instante se aproxima de outra molécula também apolar, ela provoca uma distorção na molécula vizinha, né? Porque quando nesse instante essa molécula que está aqui polarizada instantaneamente, polo negativo, polo positivo, se aproxima de outra, esse polo positivo aqui dessa molécula atrai o polo negativo, atrai a densidade eletrônica da outra molécula, puxa essa densidade eletrônica para cá, para esse lado, né, em direção à carga positiva, porque a carga positiva atrai elétrons. E aí se cria um chamado de polo induzido na molécula vizinha, né, com essa carga parcial negativa aqui, fazendo com que essa molécula já se una com essa outra, tá? E
do outro lado fica um polo parcial positivo, fazendo com que essa molécula tenda a se ligar também a outra. Esse dipolo induzido, né, nessa molécula vai fazer com que ela induza dipolos também em outras moléculas, e assim as moléculas vão se unindo. O detalhe aqui importante é que esse tipo de interação é muito mais fraca do que as ligações de hidrogênio, né? E do que as interações intermoleculares de polo-dipolo, tá bom? Então o resumo é isso, né? O resumo desse tipo de interação é esse aqui, ó. Resumo ilustrativo. Uma molécula forma um dipolo instantâneo, interage com outra molécula, é formado esse dipolo induzido, e aí essas moléculas se unem, né, através dessa interação de cargas opostas, ok? E o que vai fazer com que essas interações sejam mais fortes ou mais fracas em substâncias diferentes? O tamanho da molécula e também a forma dessa molécula, certo? Se a molécula for se moléculas iguais, por exemplo, moléculas de mesmo peso, né? Uma tem esse tipo de um formato mais alongado, né, mais compridinho, né? Uma substância forma umas moléculas um pouco mais compridinhas e outras substâncias são mais arredondadas. São formatos diferentes, né? Observe que os pesos moleculares são iguais. Quais desses dois pares de moléculas de substâncias diferentes, com esses formatos diferentes e pesos moleculares parecidos, semelhantes, qual desses dois pares tem a maior interação, né, de intermolecular, maiores forças de dispersão? Bem, esse primeiro, por quê? Porque nesse primeiro tem mais pontos de conexões entre as moléculas diferentes. Quanto mais pontos de conexão eu tiver, mais fortemente essas moléculas vão se unir. A interação aqui vai ser mais forte do que nesse primeiro caso, em que o formato da molécula impede que eu tenha uma superfície de contato entre as duas moléculas muito grande. Aqui a superfície de contato entre elas é muito maior, certo? Então o formato influencia, o formato da molécula. Outra coisa que influencia é o peso molecular. Quanto maior for a massa molecular, mais das moléculas que interagem, né, por meio desse tipo de força de interação entre moléculas, mais fortes serão essas interações. Ou seja, moléculas mais pesadas formam interações de polo induzido, de polo instantâneo mais intensas, forças de London mais intensas, certo? Ou seja, aumenta com a massa molecular a intensidade das forças de London, ok? Devendo se considerar também o formato da molécula, como eu acabei de explicar. Ainda sobre as interações de polo instantâneo e de polo induzido, eu estou aqui com algumas substâncias, tá, para a gente avaliar. Neste caso, a questão do formato, especialmente do formato das moléculas, né? Trabalhando um pouquinho mais isso. Aqui eu tenho uma molécula que tem aqui eu tenho um pentano, tá? Uma molécula que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? A fórmula dessa molécula é C5H12, tá? Aqui eu tenho 2-metilbutano, aqui também é C5H12. E aqui eu tenho o dimetilpropano, também é C5H12. Só que tem um detalhe. Essas moléculas, elas têm temperaturas de ebulição diferentes, né? Do pentano é 36 graus Celsius, do metilbutano é 28 e do dimetilpropano é apenas 9,5. Por que essa diferença de ponto de ebulição se eu tenho moléculas de mesmo peso molecular? Porque se a fórmula molecular é a mesma, né, a fórmula química aqui,
C5H12, quer dizer que o peso molecular é o mesmo para essas três moléculas, certo? Apesar de serem substâncias diferentes. Por que pontos de ebulição diferentes? Porque os formatos das moléculas são diferentes. Essa aqui é mais alongada, né? Tem mais pontos de conexão entre essas moléculas. As interações intermoleculares aqui serão mais fortes. As interações de London, porque eu estou falando de substâncias apolares. Nesse caso aqui, então essa aqui é mais alongada, mais pontos de conexão, como eu acabei de falar. Essa aqui, ela também tem uma cadeia alongada, mas ainda não é tanto quanto essa primeira, quanto o pentano, tá? É um pouquinho mais circular, digamos assim, enquanto que essa outra, né, é muito mais circular, podemos dizer, do que as outras duas. Então observe que quem tem o maior ponto de ebulição aqui é mais comprida, mais alongada, entre aspas. Depois a segunda mais alongada e depois a mais circular, que tem o menor ponto de ebulição. Por quê? Porque quanto mais alongada for a molécula, mais pontos de contato, maior superfície de contato para ela se ligar a outras moléculas, e consequentemente, por essas interações serem mais fortes, né, o ponto de ebulição também passa a ser mais forte. Por quê? Porque quanto mais forte for a interação, as interações entre as moléculas, mais energia eu preciso fornecer para separar essas moléculas, tá? Mais energia implica em mais aquecimento. Mais aquecimento implica em temperatura mais elevada, certo? Ou seja, a energia que se gasta para separar as moléculas de pentano é maior do que a quantidade de energia que se gasta para separar o mesmo número de moléculas de 2-metilbutano, né? Por isso as temperaturas de ebulição são diferentes. Ao passo que a quantidade de energia que se gasta para separar determinado número de moléculas de 2-metilbutano é maior, muito maior do que a quantidade de energia que se gasta para separar as moléculas de 2,2-dimetilpropano, ok? Aí aqui as imagens 3D, né, só para ficar mais ilustrativo, para a gente perceber o quanto que os formatos são diferentes para a molécula de 2,2-dimetilpropano e da molécula de pentano, né? Aqui muito mais superfície para se conectar com outra molécula. Aqui para a gente avaliar, né, a questão da influência dos tipos de ligação nas temperaturas de ebulição, né? Aqui eu tenho 5 substâncias de massas molares bem próximas, né? As massas molares aqui dadas em gramas por mol, tá? Gramas por mol. As substâncias são esse primeiro aqui, que é o butano, tá? Isso aqui é o butano, que é um gás a temperatura ambiente, né? Tanto é que a gente vê aqui que a sua temperatura de ebulição é 0 graus Celsius, quer dizer que em 25 graus Celsius, que é considerada a temperatura ambiente, ele vai estar gás, tá? Massa molar de 58 gramas por mol. Esse aqui é o metoxetano, tá? Metoxetano, massa molar de 60 gramas por mol, né? Essa aqui é acetona, tá? Massa molar 58 gramas por mol. Esse outro aqui é o propanol, tá? Massa molar de 60 gramas por mol. E o outro aqui é o ácido etanóico, que é o ácido acético, também de massa molar 60 gramas por mol. Então, massas molares aqui são todas muito próximas, né? Essas moléculas todas têm pesos bem parecidos. Elas todas têm pesos próximos, pesos moleculares próximos. Entretanto, suas temperaturas de ebulição são muito distintos, são muito diferentes, né? Enquanto que o ponto de ebulição do butano é 0 graus Celsius, do metoxetano já vai ser de 8 graus Celsius, né? Aumenta significativamente. Enquanto que do metoxetano pro
para acetona já aumenta bastante, né? O ponto de ebulição já vai ser 54 graus Celsius, e já para o álcool já aumenta significativamente, já vai ser 98 graus Celsius, e para o ácido acético a gente vai ter 118 graus Celsius, tá bom? E por que essas moléculas que têm massas molares bem próximas têm pontos de ebulição tão diferentes, né? Tão distantes uns dos outros? Pelos tipos de interação que existem entre essas moléculas para elas formarem um estado condensado, um estado líquido, neste caso específico, já que a gente está falando somente da temperatura de ebulição, certo? Todas essas moléculas, todos os tipos de molécula têm forças de dispersão de London. Então, mesmo uma molécula polar, ela se une a outra também por força de dispersão de London, certo? Todas as moléculas apresentam esse tipo de interação. Só que esse tipo de interação vai aumentar com o aumento de massa molar, né? Ou de peso molecular, dá no mesmo. O que não ocorre neste caso, porque todas essas têm pesos moleculares bem próximos, então suas forças de dispersão são bem próximas, não há uma diferença significativa. Tá? O que vai diferenciar a intensidade entre elas são os outros tipos de interação que elas podem realizar entre si, né? No caso da molécula de butano, que é apolar, somente haverá forças de London, que são interações fracas, fazendo com que essas moléculas sejam facilmente separadas umas das outras, né? Logo requerem pouca energia e temperatura de ebulição baixa. Já nas moléculas de metoxetano, a gente já vai ter interação de polo-dipolo, interações intermoleculares mais fortes, ou seja, é necessário gastar mais energia para separar essas moléculas, e aí o ponto de ebulição já passa a ser bem mais elevado. Entre as moléculas de acetona, a gente vai ter também interação de polo-dipolo, né? Só que agora interações de polo-dipolo mais intensas, tá? Do que as interações de polo-dipolo que ocorrem entre as moléculas do metoxetano. Pelo formato da molécula que eu vou ter, nesse caso aqui eu vou ter uma carbonila, tá? Os polos vão ficar mais expostos, tá? E consequentemente eu vou ter mais interações mais fortes do tipo de polo-dipolo, ok? Fazendo com que a temperatura de ebulição seja 57 graus Celsius. Da acetona para o álcool, qual a diferença, né? Já que os pesos moleculares são iguais e a gente tem também uma molécula polar, né? Porque todas essas, com exceção do butano, são moléculas polares. Ocorre que aqui no caso do etanol, eu vou ter ligação de polo-dipolo naquele caso especial que é a ligação de hidrogênio, porque eu vou ter grupo OH, eu vou ter hidrogênio ligado ao oxigênio, portanto, vou ter ligação de hidrogênio entre essas moléculas, e aqui isso faz, né, com que eu precise gastar muito mais energia para separar essas moléculas, portanto o ponto de ebulição é muito mais alto do que o ponto de ebulição da acetona. E por último, o ponto de ebulição do ácido acético é maior, né, vai para 118, porque neste caso aqui eu tenho ligações de hidrogênio também a molécula polar que vai formar a ligação de hidrogênio entre elas, né? Só que aqui neste caso eu vou ter duas ligações de hidrogênio para cada par de moléculas que se unirem, porque eu vou ter a carboxila, eu vou ter dois pontos de conexão para ligações de hidrogênio, esse e esse aqui, fazendo com que as interações entre as moléculas sejam mais fortes, né? Então aqui são duas ligações de hidrogênio por cada par de molécula, né? Muito mais forte, ok? Então são essas as considerações que eu tenho, né, para fazer para vocês, para ajudar. Espero que consiga que essa aula contribua de alguma forma. Valeu, abraço.